Bom dia, meu irmão, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje o pessoal ficou em casa, né? Esse friozinho tá bom para dormir, mas que bom que você veio. Se o pessoal aí lá de trás quiser fechar a porta, tiver com frio, pode fechar para a gente ficar aqui mais quentinhos aqui dentro. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Que você seja encontrado pelo Senhor Jesus aqui nessa manhã e que a palavra dele e tudo que nós fazemos aqui possa encontrar uma boa terra no seu coração. Estamos falando sobre essa série de mensagens, Encontros com Jesus. Semana passada nós escutamos sobre o encontro de Jesus com as crianças e foi muito bom ouvir o que o Júlio nos trouxe sobre como foi o encontro de Jesus com as crianças naqueles dias onde Jesus disse deixar vir a mim os pequeninos, né, porque delas são o reino de Deus. E hoje eu gostaria de trazer mais um encontro com Jesus, e o encontro de Jesus hoje você vai encontrar lá no texto de João, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, mas nós também iremos projetar aqui, caso você queira acompanhar. João, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui, no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam que não. Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Senhor, obrigado pela porção da sua palavra, obrigado por nós termos registrado isso a partir dos teus apóstolos, daqueles que foram testemunhas oculares do que aconteceu. E obrigado porque o Senhor nos permitiu chegar, ó Deus, cada história dessa até os dias de hoje. Que essas histórias possam ser contextualizadas para os nossos dias, que elas possam ser aplicadas na nossa rotina e na nossa vida, para que não sejam apenas histórias contadas, mas sejam lições de vida, para que possamos compreender aquilo que o Senhor veio nos ensinar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse tema de encontros com Jesus, porque todo mundo que se encontra com Jesus, de duas, uma. E as duas convergem para o mesmo lugar. A vida de quem passa e de quem se encontra com Jesus nunca mais é a mesma. Ou ela tem uma transformação radical, ou ela vive o resto da vida com um incômodo e um barulho na cabeça, sempre a levando a pensar sobre as palavras que aprendeu sobre Jesus. Ela vive com uma pulga atrás da orelha, querendo e pensando: será que aquilo é verdade? Será que o que ele falou é verdade? Será que o que nós lemos na Bíblia é verdade? Aqueles que de fato se encontram com Jesus e se rendem a esse encontro, eles têm as suas vidas transformadas. É uma transformação de dentro para fora. E muitos pastores, muitos líderes, quando vão pregar, eles se atentam somente ao milagre em si.
Nós temos aqui alguém que nasceu cego e que de repente passou a enxergar, mas esse não é o ponto e não deve ser o ponto principal do texto. É lógico que o milagre é algo maravilhoso, mas o milagre aqui não é tudo que o texto está querendo dizer. E o texto continua, o texto começa falando sobre algo que eu acho muito importante. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem. E a gente precisa entender que os nossos encontros com Jesus, eu sei que existe o primeiro encontro, mas nós sempre nos encontramos com Jesus quando? Na caminhada da vida. É enquanto a gente está indo para o trabalho, é enquanto a gente está indo para a nossa casa, é enquanto a gente está jantando com a nossa família, é enquanto a gente está desfrutando em igreja e adorando a Deus. Nós nos encontramos com Jesus quando nós nos deparamos com pessoas que estão precisando de uma resposta e nós somos a resposta para elas a partir do que Jesus faz através das nossas vidas. Nós nos encontramos com Jesus a todos os momentos do dia, desde que nós estejamos com os corações sensíveis para esse encontro. E a Bíblia diz que Jesus caminhava e de repente ele viu um cego de nascença. Não era difícil de perceber quem eram essas pessoas, elas viviam à margem do caminho. Enquanto todos caminhavam por Israel, as ruas de Israel, de Jerusalém, eram ruas apertadas, algumas estão lá até hoje. Esses homens e mulheres que não tinham perspectiva e nem esperança, eles ficavam às margens, por isso que eles eram chamados de marginalizados. Eles eram um zero à esquerda para a sociedade, eles eram pessoas que não eram vistas pela sociedade, assim como nós temos as pessoas que não são vistas hoje. Mas a Bíblia diz que Jesus, enquanto caminhava, Jesus viu esse homem. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu queria poder congelar esse momento e estar lá para entender como foi que Jesus viu esse homem. Será que Jesus parou e ficou olhando para ele? Assim como muitas vezes nós paramos e ficamos olhando para um mendigo na rua ou para alguém que está sem esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus viu. Assim como Jesus nos vê todos os dias, vê a nossa angústia, vê os nossos medos, vê as nossas tribulações, vê as nossas dúvidas, porque conforme muita gente prega o oposto da fé, não é a dúvida. Uma fé inteligente também traz perguntas para a gente tentar compreender o que está acontecendo. Mas o texto diz que Jesus viu. E o versículo 2 começa dizendo o seguinte: seus discípulos então perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Que pergunta profunda. E talvez você já tenha se feito essa pergunta: por que isso aconteceu na minha casa? Por que essa doença bateu na minha porta? Ou por que essa deficiência nasceu dentro do meu lar? Ou por que esse acidente tinha que acontecer justamente comigo? E existia sempre, naquele contexto, na sabedoria rabínica e no que eles criam, de que se alguém nascesse deficiente, duas eram as possíveis explicações e somente elas. E eles revelam essa explicação nessa pergunta. Eles perguntaram: por que esse homem é deficiente? Porque só pode ser uma dessas duas coisas. Ou ele é deficiente porque os seus pais pecaram, ou ele é deficiente porque ele pecou. Agora veja, se ele nasceu deficiente, onde ele poderia ter pecado para ter nascido deficiente? Onde? No ventre. De fato, eles acreditavam que alguém que nascia deficiente pode ter pecado no próprio ventre. E eles usavam, por exemplo, o texto onde dizia que Jacó e Esaú brigavam no ventre de sua mãe para ver quem nascia primeiro. Eles diziam e acreditavam que um chute muito forte da criança no ventre de sua mãe era capaz
de ser considerado um pecado, a ponto daquele feto, que não tem ainda consciência nenhuma, pudesse ser culpado por aquilo que fez. E como consequência disso, ele nascesse deficiente. A segunda explicação é uma explicação que os pentecostais e a teologia carismática vão chamar de maldição hereditária. Quem já ouviu isso aqui? Maldição hereditária. Maldição hereditária é o seguinte: você é culpado pelo que o seu pai e sua mãe fez. Ou seja, se você tem uma doença, se você nasce deficiente, a culpa é do seu pai e da sua mãe. E Deus, ou essa maldição, ela é imputada a você. Ou seja, você paga pelo que os seus pais fizeram de errado. E na cabeça deles isso também era uma verdade absoluta. E isso é uma verdade absoluta para muitas igrejas hoje, onde eles dizem que se você tem um filho deficiente, ou se você teve um filho que nasceu com algum problema, possivelmente você pecou e ele está pagando por isso. É um terrorismo espiritual, na verdade, né? E a pergunta que eles fazem para Jesus envolve isso. Jesus, mas por que ele nasceu deficiente? Alguma explicação tem que ter. E Jesus olha para eles e responde o seguinte: nenhuma coisa e nem outra. Aqui Jesus destrói completamente o que as pessoas chamam de maldição hereditária. Jesus falou: não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele não pecou e os seus pais também não pecaram, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifestasse. E aí outros vão dizer o seguinte, que para a glória de Deus se manifestar, é obrigado que você seja curado. E aí vem outra pergunta: por que algumas pessoas que nascem deficientes, em algum momento da vida, são curadas e talvez a grande maioria não? Você já se perguntou isso? Qual a diferença do porquê em alguns momentos da vida a gente ora para alguém que está com câncer e essa pessoa consegue vencer o câncer, mas a gente ora para um outro irmão da nossa igreja que ele está com câncer e a gente ora, a gente dobra os nossos joelhos, mas ele morre. Dizem que é porque essa pessoa que foi salva, que se libertou, teve fé e essa outra não. É muito fácil dizer que Deus não curou alguém porque essa pessoa teve fé e a outra não. Porque dessa maneira o homem continua no poder da explicação. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus responde para eles, mas ao mesmo tempo Jesus não dá uma certeza. Jesus não explica por que alguns homens e algumas mulheres foram curados ao longo do caminho e outras não. Mas o que ele diz é que para todas as pessoas, a glória do Senhor e o poder de Deus seriam manifestados por meio dessas vidas. A grande pergunta é a gente tentar entender o que é a manifestação do poder de Deus quando alguém passa por uma deficiência ou uma luta ou uma dificuldade e essa pessoa não é curada. Porque na nossa cabeça, o poder de Deus aqui, para algumas pessoas, ele só se exemplifica pela cura em si. Mas a manifestação do poder de Deus, ela está muito para lá do que uma simples cura. Não que a cura seja simples. Deus não manifesta o seu poder somente quando ele cura, mas ele manifesta a sua graça e o seu poder quando aquele que muitas vezes não recebe a cura, recebe o consolo, a graça, a força para continuar lutando. No The Chosen tem uma cena maravilhosa que não é uma cena que aconteceu na Bíblia, mas possivelmente essa cena poderia ter acontecido e o autor trouxe essa licença poética. E existe lá um dos homens, um dos discípulos de Jesus que está seguindo e ele é manco da perna e ele chega para Jesus e fala o seguinte: você está curando todo mundo, mas por que você não faz isso comigo? Era o Tiago, né? Tiaguinho, né? O famoso Tiaguinho.
Você está curando todo mundo aí, você curou cego, você curou todo mundo e eu estou andando aqui com você e você não me cura. É uma pergunta legítima, não é? Você está andando com o Filho de Deus que está curando todo mundo e de repente a cura não chega para você. E muitas vezes essa é a nossa pergunta para Deus: por que isso não acontece na minha casa? E ali no seriado Jesus olha para ele e diz o seguinte: você tem me adorado mesmo que eu não te cure. E não tem poder maior do que esse. Você continua me seguindo ainda que eu não consiga, ou que eu não tenha o desejo, ou que não esteja no meu propósito trazer a cura para o seu coração e para a sua doença. Mas o seu coração continua voltado para mim. E a conversa de Jesus para ele é uma conversa de que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor, independente se são curados ou recebem a bênção física ou não, porque o maior milagre que Deus fez por cada um de nós foi enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando Jesus esteve nessa terra, com certeza ele viu muitas pessoas, mas nem todas foram curadas. Mas todas tiveram a oportunidade de voltar a ter esperança de uma nova vida que começa nessa terra e continua na eternidade quando este mundo passar. Então Jesus diz o seguinte: nenhum nem outro. Não existe maldição hereditária. Ele não está pagando pelo que os seus pais fizeram e ele também não pecou no ventre. Mas isso aconteceu para que a minha glória se manifestasse. E a Bíblia diz que aí Jesus faz algo que é bastante estranho. A gente precisa entender que quando você lê o texto completo, isso está acontecendo num sábado. E no sábado não se fazia muitas coisas e não se faz muitas coisas hoje, até hoje, por aqueles que são judeus. E a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, pega uma terra e faz uma espécie de massa. E ele passa essa massa nos olhos daquele cego. E aí se você lê esse texto, você se pergunta, né? Por que Jesus fez isso? E aí tem gente, numas igrejas por aí, que ainda faz isso hoje. Cospe no olho do outro, faz terra e passa no olho do outro, a gente vê de tudo por aí. Mas a verdade é que Jesus podia simplesmente dizer o seguinte: cegueira, saia da vida dele. Jesus nem precisava tocá-lo, porque em alguns momentos Jesus curou estando à distância. Jesus precisava somente dizer uma palavra, mas não, aqui Jesus faz algo diferente. A Bíblia diz que Jesus curou outros cegos e alguns deles Jesus só falou e a cegueira saiu. Outros Jesus usou a saliva e a cegueira saiu. Mas aqui Jesus prepara uma massa. E aqui Jesus está dando um recado claro aos religiosos. No sábado você não poderia fazer nada, muito menos bater uma massa. Seja uma massa para pão, seja uma massa de cimento para construir uma casa. Naquele tempo não havia cimento, mas era o barro em si. E Jesus ele bate essa massa. Inclusive a raiz utilizada aqui diz que Jesus fez um lodo, e é a mesma raiz de um lodo de uma massa de construção de casa, ou um lodo de uma massa de pão. E Jesus faz questão de mostrar aos religiosos que mesmo no sábado ele era o Deus que não se preocupava com isso. E ele bate essa massa, ele coloca nos olhos daquele cego e ele diz o seguinte: agora vá ao tanque de Siloé e lave-se. Enquanto os discípulos estavam tentando explicar ou entender a origem da doença, existia um grupo que a gente vê depois nesse texto que eles estavam mais preocupados com a manutenção de uma religião e de um modo de vida do que com o próprio cego.
E isso se perpetua na igreja até hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o templo, com a estrutura, com a liturgia, do que com as pessoas. E naquele tempo isso já acontecia. E Jesus veio e ele diz o seguinte: olha, eu estou aqui porque a noite está chegando. Jesus está fazendo uma clara alusão de que não importa se é sábado, se é domingo, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor, ela deve ser feita em todos os dias. O homem foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus diz o seguinte, num claro sinal para os religiosos: vocês estão preocupados com as coisas, e eu estou preocupado com esse homem. Então sim, eu vou bater essa massa, eu vou ferir essa lei que vocês dizem que tem que ter, que não se pode fazer nada no sábado. E sim, eu vou curar esse homem. E esse homem tem os seus olhos encharcados por esse lodo, ele vai ao tanque de Siloé, e a Bíblia diz que ele volta enxergando. E aqui tem um ponto importante. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que ficava sentado, que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Aqui tem um detalhe importante. Quando nós nos encontramos com Jesus, e Jesus nos lava, Jesus tira a nossa cegueira espiritual, nos manda para um tanque. E talvez mandar ele para um tanque para se lavar era algo também que Jesus estava dizendo: meu amigo, o cheiro dele talvez não seria muito bom. Ele ficava à margem pedindo esmolas, sem tomar banho, sem se limpar, sem esperança. Como muitos de nós já estivemos na vida, quando a gente perde a esperança pela vida, nem o banho muitas vezes nós temos vontade de tomar. Nosso desejo é ficar deitado. Mas aquele homem, para comer, ele precisava mendigar. E quando ele volta, existe uma frase que muda tudo. Eles dizem: não é esse homem que costumava, ou seja, ele volta de uma maneira tão diferente, e eles percebem que agora ele não vai mais ficar naquele lugar pedindo esmolas, porque quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda de tal forma que a gente não volta para o lugar onde nós estávamos. É impossível que isso aconteça. É impossível que alguém que é mendigo e não tem esperança se encontre com Jesus e volte para a margem e comece a pedir esmolas novamente. Não, isso não entra na cabeça, porque quando nós somos transformados por Jesus, a nossa vida muda e a gente começa a fazer novas coisas. E as pessoas que conheciam a gente começam a olhar e falavam assim: nossa, mas não é aquela pessoa ali que fazia tudo errado? O que está acontecendo com ele? Ele não está mais lá na margem. Ele não vai mais pedir esmola, não. Agora ele tem esperança. Agora ele vai procurar um trabalho. Agora ele vai procurar se sustentar. Agora ele vai ter a oportunidade de ser considerado uma pessoa e não uma maldição, porque quando as pessoas olhavam para ele, viam uma maldição. Ele era amaldiçoado porque os seus pais pecaram e por isso que ele nasceu cego. Quando nós somos encontrados por Jesus, a gente sai das margens da vida. A gente sai daquele lugar em que nós não temos mais esperança e a gente passa a viver de verdade. E as pessoas olham para a gente e dizem o seguinte: mas o que aconteceu com ele? E isso só pode acontecer quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos. Quando nós entendemos que a vida que nós vivemos aqui, ela só faz sentido quando nós entendemos de onde viemos. Quando nós entendemos a nossa ontologia, quem somos, a partir do pecado que cometemos. E quando nós entendemos o que Jesus fez para nos resgatar. Do contrário, somos mortos-vivos em busca de esperança.
sobrevivendo a uma vida sem sentido. E o texto continua, e nós vamos ver depois que ele volta curado, enquanto tem umas pessoas surpresas, os religiosos estão querendo saber quem curou aquele homem, porque aquele dia era um sábado e ele não poderia ser curado. Essa é a preocupação dos religiosos. A preocupação dos religiosos é o seguinte: quem que é esse homem que está curando no sábado? Ele não pode fazer isso. É melhor deixar a pessoa cega. E a briga entre eles é para tentar encontrar quem é esse homem. E eles ficam questionando esse homem, o cego, e ele diz o seguinte: olha, eu nem sei quem ele é. E eles vão para os pais do cego, para questionar os pais do cego se de fato ele era um cego de nascença. E os pais disseram: realmente, nosso filho nasceu cego, o que eu posso dizer é que agora ele vê. Só que eles, com medo daqueles homens poderosos e religiosos, eles diziam o seguinte: mas se vocês estão com dúvida, perguntem para o nosso filho, ele já é grande, ele vai poder responder. E o versículo 25 é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Vou começar lendo do 22, que diz o seguinte: seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele, pergunte para o nosso filho. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. E ele diz o seguinte: não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Que lindo. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão disso. Enquanto as pessoas ali não estavam nem ligando para ele, ele estava dizendo: olha, quer saber de uma coisa? Eu não sei de nada, mas eu sei de uma coisa: eu nasci cego e agora eu estou vendo. E contra isso vocês não têm argumento nenhum. E aqui nós temos algo que nós chamamos na Bíblia de milagre messiânico. Israel acreditava, e a lei dizia a partir de alguns profetas, que somente o Messias poderia realizar alguns milagres. E acredite, meus irmãos, naquele tempo muitas pessoas faziam alguns milagres. Alguns eram da parte de Deus, outros eram acontecimentos da vida. Mas coisas sobrenaturais sempre aconteceram, mas havia alguns determinados tipos de milagres que somente o Messias, ou aqueles que eles acreditavam ser o Filho de Deus, poderia fazer. E um deles era curar um cego de nascença. Por que curar um cego de nascença? Porque curar alguém com uma deficiência que se nasce é curar alguém amaldiçoado, e somente Deus poderia desamaldiçoar alguém que foi amaldiçoado no ventre. E Jesus faz isso. Jesus cura esse homem amaldiçoado. Jesus dá esperança a esse homem. E os religiosos continuam querendo confrontar Jesus, porque para eles era mais importante manter as leis dos sábados do que ver um homem que não enxergava enxergando. Esse encontro de Jesus tem muito mais a ver do que uma simples cura de alguém que não enxergava. Mas Jesus é a luz para todos os cegos. E esse texto, de certa forma, ele é um acontecimento verdadeiro, mas que tem caráter parabólico. Parabólico no sentido de nos ensinar, porque todos nós nascemos cegos. Talvez você enxerga,
a realidade deste mundo, mas você ainda é cego espiritualmente. E é possível que você esteja na igreja há 50 anos, como esses homens estavam, mas continuavam sendo cegos. Porque vir a esse lugar ou frequentar qualquer outra igreja não nos faz ou não nos justifica como pessoas que de fato enxergaram a vida e quem é Jesus. Semana passada o Júlio trouxe algo que eu achei muito legal. Ele classificou os 4 tipos de pessoas que haviam ali. E eu faço, para encerrar, a mesma pergunta. Nós temos aqui 3 tipos de pessoas. Excluindo Jesus, no caso. Não quero trazer Jesus. Mas há 3 tipos de grupos aqui. Há o primeiro grupo dos discípulos, que na cabeça deles eles estão querendo só fazer perguntas e entender o que está acontecendo. E tem gente que vive uma vida com Deus para fazer perguntas. E quem faz perguntas tolas são imaturos da fé, são crianças. E muitas vezes nós temos sido assim com Deus. Eles já deviam saber que aquele homem não era culpado por pecado nenhum, mas ainda assim eles incomodaram o mestre perguntando essas coisas. E talvez você esteja perguntando: Senhor, por que isso aconteceu comigo ainda? Por que é assim? Por que não é assado? Por que tem justiça? Por que não sei o quê? Gente que está na igreja há 300 mil anos e não amadurece, continua bebendo leite que o apóstolo Paulo falou. Continua vivendo o evangelho raso, acreditando em maldição hereditária, sendo dominados por líderes religiosos que colocam sobre eles um peso que Jesus nunca colocou. É o grupo de gente que fica fazendo perguntas que crianças fazem para a gente. Tem gente assim dentro da igreja que não amadurece, que não cresce, que não evolui, continua bebendo leite, faz 50 anos que anda com Jesus e continua fazendo perguntas horríveis e ridículas para Jesus. Nós temos um outro grupo, que é o grupo das pessoas que estão mais preocupadas com isso aqui, ó. Que estão preocupadas com a maneira que as cadeiras são colocadas, que horas que é o culto, que a ceia precisa ser no primeiro domingo do mês, ou não no último, ou não no segundo, ou não no terceiro, de que as músicas que se são cantadas precisam seguir uma ordem, enfim. Pessoas que têm mais zelo pela religião do que pelas próprias vidas que estão desesperadas em busca de Jesus. Pessoas que estão mais preocupadas com o tipo de roupa que as pessoas que estão vindo para a igreja usam. Pessoas que estão mais preocupadas com a forma do que com a essência da palavra de Deus. E existe o terceiro personagem, que é o cego desesperado. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar desse cego. Inclusive nós podemos nos colocar em determinados momentos da nossa vida nesses 3 grupos ao mesmo tempo. Muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida pautada numa lógica religiosa, de que se eu fizer algo, Deus vai me curar. Eu estou passando dificuldade, então eu vou jejuar a semana inteira e Ele vai resolver meu problema. Como se Jesus fosse um Aladim. Eu faço algo para Ele, ou eu peço algo para Ele, Ele vai me conceder o meu desejo. Que tipo de grupo você está? Você está entre aqueles que ainda está fazendo pergunta bestial para Jesus? E se você está chegando agora, essas perguntas são plausíveis para você. Mas se você já tem seguido a Jesus há vários anos, por que você ainda está fazendo pergunta tola para Ele? Por que você não é capaz de enxergar de fato o que Jesus veio fazer neste mundo?
que é dar vista aos cegos, que é curar os leprosos, que é trazer da margem aqueles que estão sem esperança e colocá-los de volta à vida. E quando a gente fala de marginalizado, nós não estamos falando de pobre não, ou só de pobre, porque todos nós somos cegos e não importa a sua condição a sua condição financeira. Se você ainda não encontrou a verdade, os seus olhos não foram abertos e você não enxergou a luz que é Jesus, não importa o dinheiro que você tem na conta, você ainda é um marginalizado em busca de esperança e de respostas. Agora, Jesus não veio para ficar respondendo tudo. Jesus não veio para dar uma resposta de todas as coisas da vida. Sabe por quê? Porque talvez é amanhã na sua casa que vai nascer alguém com deficiência, como aconteceu na minha. E a primeira vez que eu fiz essa pergunta para Jesus, por que na minha casa? A resposta que veio claramente no meu coração é, por que não na minha? O que eu tenho de diferente de uma pessoa? Porque eu sou pastor? Porque eu prego lá na igreja? Porque, sei lá, eu sou alguém melhor que o outro? Por que não na minha? Porque nós estamos todos no mesmo barco da vida, meus irmãos. A não ser aqueles que se acham mais super espirituais que alguém, nós estamos todos no mesmo caminhado, inclusive esses que se acham mais super espirituais. E aí quando essas coisas acontecem na nossa casa, a gente começa a culpar Deus, a gente começa a pensar em frases, a gente começa a receber profecias de que teremos cura, e tem gente que vive por essa profecia e a cura não acontece, porque muitas vezes ela não vai chegar. Que grupo que você está hoje? Você está naquele grupo do cego que está na margem, mendigando, sujo, com forte odor? Você está naquele grupo que vem para a igreja há 300 anos e fica fazendo perguntas para Jesus, que Jesus olha e fala assim, meu filho, mas você está nessa ainda? Meu Deus, vamos caminhar, vamos começar a comer algo mais sólido, para de beber esse leite, você já passou dessa fase. Ou você está naquela turma que está julgando? Ou você está naquela turma que está preocupado mais com o modelo das coisas do que de ver pessoas sendo salvas, restauradas, cego vendo? Onde você está? Hoje você tem a oportunidade de ser encontrado por Jesus. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por Jesus. Hoje você pode parar de fazer essas perguntas e simplesmente se render aos pés de Jesus e falar, obrigado porque o Senhor veio me salvar, isso já me basta. O que vier eu vou caminhar com o Senhor e vou lutar para que juntos possamos resolver essa situação. E se ela não se resolver do jeito que eu desejo, eu sei que o Senhor estará comigo, porque é isso que o Senhor me prometeu. Talvez você esteja como cego, sem esperança, cansado. As pessoas que olham para você já te abandonaram, já não veem mais em você esperança, já não acreditam mais que você pode sair dessa marginalidade, dessa vida de escravidão. E talvez você é a maldição que outras pessoas dizem que você é. Talvez algumas pessoas apontam para você e dizem assim, você é assim porque você fez isso. Ou você é assim porque o seu pai e sua mãe fizeram isso e você está pagando por eles. Hoje é o dia de você se encontrar com esse Jesus e resolver e entender dele e ouvir dele as palavras. Não, você não é assim por causa disso. Você é assim para que a minha glória, o meu poder se manifestasse sobre você. E a partir de hoje tudo se fará novo na sua vida. E não importa o que seus pais fizeram, não importa o que você fez, eu te dou uma oportunidade de viver uma nova vida.
gostaria de orar por você, que você refletisse sobre esse encontro com esse Jesus. Senhor, nós sabemos que não fomos nós que fomos ao seu encontro, muito pelo contrário. Nós decidimos nos desencontrar do Senhor lá no Éden, quando decidimos viver a vida do nosso jeito. Mas o Senhor é um Deus tão bom e tão misericordioso que o Senhor veio ao nosso encontro. A Bíblia diz, e o texto sagrado nos mostra, que o Senhor deixou os céus, que o Pai enviou seu próprio Filho para nos encontrar. E Senhor, como o Senhor tem buscado nos encontrar, e muitas vezes nós temos corrido desse encontro. Porque esse encontro, apesar de nos lavar e nos libertar, ele nos gera novas responsabilidades, e muitas vezes nós não as queremos. Nós queremos continuar mendigando, nós queremos continuar alienados, nós queremos continuar preocupados com o modo do que com a essência, com a religião, com o sábado. Nós queremos continuar fazendo perguntas tolas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Aqueles que estão aqui ainda cegos e não tiveram os seus olhos abertos. Aqueles que estão vivendo sobre o peso de uma ideia, de uma maldição hereditária, hoje sejam libertos de tudo isso, Pai. Porque não sou eu quem digo, é o próprio Senhor dizendo para nós que tudo, no fim, é para que a glória de Deus se manifeste. E Senhor, como a glória de Deus tem se manifestado em nosso meio. Muitas vezes a cura não vem plenamente como nós desejamos, mas vem o teu socorro, vem o teu cuidado, vem a tua paz, vem o teu amparo, vem a tua doce voz dizendo: eu estou contigo todos os dias, nos dando forças para continuar. E nisso sim a sua glória também é manifesta. Porque nós não queremos adorar um Deus que faz coisas para a gente, nós queremos adorar um Deus que é todo-poderoso, que já fez por nós tudo o que poderia ter feito, que é enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Não nos deixe ser uma igreja de religiosos, ó Pai, onde nós estamos preocupados mais com o jeito do que com as pessoas que aqui entram. Que nós não nos coloquemos como pessoas melhores do que elas, porque não, Senhor, nós somos pecadores e precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Senhor todos os dias. Que nós possamos ser, ó Pai, essa massa e esse lodo como igreja nos olhos daqueles que estão cegos, para que o Senhor opere o milagre, para que o Senhor nos use como o antídoto, o caminho, porque o poder não vem de nós, o poder vem do Senhor, mas que nós possamos ser esse lodo que é colocado sobre a ferida daqueles que estão machucados, sobre os olhos daqueles que estão cegos, sobre os ouvidos daqueles que estão surdos, sobre as pernas daqueles que já não conseguem mais andar, sobre o coração daqueles que estão com o coração empedrado. Obrigado por esse encontro que o Senhor teve com o cego, que nos ensina tanta coisa, e que hoje o Senhor abra os olhos daqueles que estão fechados e não conseguem enxergar o que o Senhor tem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia
mas Deus surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi